desejar um bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa Casa Legislativa, às 11h20 do dia 14 de junho de 2018, na condição de presidente da Comissão de Representação, para discutir e acompanhar e intermediar as questões relativas ao processo de privatização da Casa da Moeda do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez agradeço a presença de todos. Formando a nossa mesa, o excelentíssimo deputado federal Celso Pancera, que está aqui representando a Câmara de Deputados Federal, o nosso companheiro deputado estadual Geraldo Moreira, o nosso companheiro Aloysio Júnior, presidente do Sindicato da Casa da Moeda, que por gentileza também esteja aqui na mesa. Sendo que alguns deputados componentes dessa comissão irão, ao longo da nossos trabalhos, se farão presentes. Já estão algumas na Casa Legislativa. Temos aí vários segmentos de eventos acontecendo e eles estão dividido aí algumas etapas de responsabilidade. Quero convidar o nosso deputado Gilberto Palmares, se ele pudesse fazer parte da nossa... Também faz parte da comissão, fará parte da mesa. E abrindo o nosso trabalho, nós ouviremos os representantes e autoridades presentes nesta reunião. Lembrando a todos que a nossa meta é 12h30 nós concluirmos a nossa reunião, motivo de outros compromissos na casa e também todos nós, e certamente a grande maioria dos companheiros e companheiras aqui presentes. Então eu quero abrir nosso trabalho ouvindo o nosso representante da Câmara Federal aqui presente, nosso companheiro deputado Celso Pancera, que ele poderá fazer uso, se assim desejar, ou então usar a tribuna. As ordens, deputado. Acho que eu vou falar daqui, o pessoal não se importa em falar daqui, né? Queria agradecer o convite do deputado estadual Zito, que é presidente dessa comissão estadual em defesa e acompanhamento e defesa da Casa da Moeda do Brasil. O deputado Geraldo Moreira, aqui do meu lado também, companheiro de longas lutas. O deputado Gilberto Palmares também, que tem um histórico grande de lutas nesse estado em defesa dos trabalhadores. Meu amigo Aloysio Júnior, que é o presidente dos sindicatos moedeiros e a quem eu estendo o bom dia a todos vocês da Casa da Moeda. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã de quinta-feira. A Maria Eduarda da CUT, a Duda, o Walter Leitura, da Frente Brasil Popular, todos e todas aqui presentes. Nós formamos a Frente Parlamentar Mista em defesa da Casa da Moeda, lá em Brasília, do qual eu sou presidente da comissão. E nós temos 12 senadores
e mais de 200 deputados que assinaram o manifesto de lançamento dessa frente em Brasília, que tem desenvolvido diversas ações em defesa da Casa da Moeda. Eu queria citar também os deputados que tocam o dia a dia da frente, que não se encontram aqui hoje por outras agendas, alguns inclusive em Brasília, o Glauber Braga, do qual todos vocês também conhecem, tem nos ajudado bastante nessa frente em Brasília, o deputado Luiz Sérgio e também o deputado Delei. A gente tem feito reuniões lá e há diversas ações em Brasília, e sempre contando com o apoio decisivo do Sindicato dos Moedeiros, o Sindicato Nacional dos Moedeiros. O Aloysio Júnior, que hoje é presidente do sindicato, também nosso amigo lá em Duque de Caxias, né? A gente tem uma longa militância lá na Baixada Fluminense. Mas o que nos interessa hoje aqui é fazer mais esse ato de resistência contra o desmonte da Casa da Moeda do Brasil. Não dá para a gente aceitar que um governo que faz uma intervenção militar aqui no estado do Rio de Janeiro, com um discurso que tem que reduzir a violência que assolou o estado, não olhe para o principal problema dessa violência, que é o social. E um dos principais desses elementos que constrói essa crise social no estado do Rio de Janeiro é o alto índice de desemprego que nós temos em nossas cidades, particularmente na periferia da capital e na Baixada Fluminense. Um governo de uma insensibilidade e de uma irresponsabilidade tão grande que abre um edital internacional para contratar uma Casa da Moeda, uma empresa de outro país, para cunhar moedas em reais, deixando ocioso o nosso Parque Fabril, em boa medida lá da Casa da Moeda do Brasil, para contratar empresas de outros países. A maior parte daquelas que se qualificaram para participar dessa licitação internacional são inclusive empresas estatais, né? Ou seja, empresa estatal no país dos outros serve, para a gente não serve. E num estado como o Rio de Janeiro, com esse desemprego enorme que atinge a gente, e vocês são da Zona Oeste, em boa medida sabe a situação que se encontra a Zona Oeste do Rio de Janeiro, muitos também são da Baixada Fluminense, e essa aventura do governo Temer de querer destruir a Casa da Moeda brasileira, demitindo 212 servidores dessa Casa da Moeda, que está preparada para prestar serviço de qualidade, não só para o Brasil, mas para qualquer país do exterior. Então, um governo que é profundamente responsável do ponto de vista econômico, porque privatizar e desmontar a Casa da Moeda do Brasil não resolve nenhum problema da crise econômica do país, nem o problema do déficit público brasileiro, e ao mesmo tempo gera diretamente 212 desempregados no momento em que o estado do Rio de Janeiro precisa gerar empregos, colocar as pessoas para trabalhar, para que nós possamos tirar as pessoas das ruas, tirar as famílias desse desencanto que atinge o nosso estado e reduzir assim a violência que tanto tem vitimado nossos trabalhadores, trabalhadoras na periferia da capital e também na Baixada Fluminense. Então, presidente Zito, não tem motivo que racionalmente justifica isso que estão fazendo com a Casa da Moeda do Brasil, senão uma vontade desse governo golpista ilegítimo de querer desmontar e entregar o patrimônio público nacional. Lá em Brasília, nós conseguimos barrar o projeto de privatização da Eletrobras dentro do jogo regulamentar, fazendo todo o processo de debate, todo o processo de bloqueio de votação em plenário da Câmara, e agora o governo
está tentando, via Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, vender as geradoras de energia ligadas à Eletrobras. Ele não se cansa de tentar e entregar o patrimônio brasileiro. Da mesma forma, fizemos um esforço muito grande, uma resistência muito grande, com o apoio de vocês principalmente, conseguimos adiar o edital da Casa da Compra e Cunhagem de Moeda Internacional publicado pelo Banco Central, e na semana passada, de forma sorrateira, de novo o Banco Central colocou o edital na rua e qualificou 5 países para participar dessa licitação internacional. E dos 5 países, vocês sabem até melhor que eu, 4 deles são casas da moeda que são estatais. E nem a Polônia, que é uma empresa privada, mas é nacionalizada, roda moeda em outros países. Então, o que eles estão fazendo é totalmente injustificável do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, e nós temos sim que resistir. Eu queria dizer então a todos que estão aqui, nesse momento aqui na LERJ, todos os trabalhadores e trabalhadoras da Casa da Moeda do Brasil, todos aqueles que são ativistas de sindicato e do movimento popular, e aos parlamentares da LERJ que estão presentes e nos ouvindo também nos seus gabinetes. Podem contar conosco. Essa é uma luta de todo o Brasil, e nós estaremos e estamos lá em Brasília, somando forças com vocês para impedir que destruam esse grande patrimônio nacional que é a Casa da Moeda Brasileira, que nos dá muito orgulho de fazer parte dessa frente e lutar com vocês. Preferimos agora estar preparando para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo. Mas, infelizmente, esse governo, que é totalmente ilegítimo, porque não foi eleito, e as pesquisas de opinião pública dizem o tempo todo que é o governo mais odiado de toda a história do Brasil. 92% de rejeição. Esse governo Temer, ao invés de pedir o chapéu e se retirar, ir embora e deixar o Brasil progredir e prosseguir, é um governo que insiste em tentar destruir aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa soberania nacional, a nossa cultura, o nosso povo e a defesa do nosso país. Não ao governo Temer. Fora Temer, não permitiremos a privatização da Casa da Moeda do Brasil, e iremos até o fim com vocês. Podem contar conosco sempre que for necessário. A Casa da Moeda é do Brasil. Queremos aqui, a nossa comissão, parabenizar nosso deputado federal Celso Pancera e pedir para que ele seja o nosso intermediário, o interlocutor dessa comissão lá em Brasília. Certamente nós estaremos convocando diversos segmentos para que venha dar as suas explicações aqui e demonstrar em que lado está, porque essa comissão foi criada não só para acompanhar, mas demonstrar que nós estamos ao lado dos trabalhadores. Nós estaremos contra a privatização da Casa da Moeda. Passamos a palavra ao deputado estadual Geraldo Moreira, por gentileza, à vontade. Vai usar a tribuna. Aproveitar para agradecer a presença e anunciar a presença de Fernando Pinheiro Simas, Frente Brasil Popular, Walter Veríssimo, membro do Movimento Social Frente Brasil, obrigado pela presença. Maria Eduarda Duda, Central Única dos Trabalhadores da CUT. Walter Leitura, Frente Brasil Popular. Adilson Geraldo da Conceição, pastor da Assembleia de Deus, Deus é Bom,
Sejam sempre bem-vindos. Com a palavra, o deputado Geraldo Moreira. Senhor presidente, deputado Zito, meu caro colega, companheiro, deputado Gilberto Palmares, meu irmão e amigo, presidente do Sindicato dos Moedeiros, Aloysio Júnior, e o nosso bravo deputado federal, Celso Pancera, que eu tenho muito orgulho de dizer, lá em Caxias, que é o único dos nossos deputados que votou contra o impeachment da presidente Dilma. Eu digo isso porque essa é uma questão, para mim, de fundo. A gente faz política no dia a dia, a gente milita, às vezes temos divergências menores, em questões menores de encaminhamento, mas tem as questões de fundo, que todos nós devemos estar ao lado do Brasil e do povo brasileiro. Nessa hora, todos nós nos juntamos. Eu, por exemplo, e o presidente dessa casa, o deputado Zito, que preside essa sessão, viemos na vida pública juntos há muitos anos. Às vezes convergindo, às vezes divergindo em questões menores, mas quando a questão é o Brasil e os interesses do povo brasileiro, nós nunca hesitamos em estar juntos, defendendo a mesma bandeira, porque esse é o nosso dever e a nossa obrigação. Então eu faço questão sempre de dizer que o deputado Pancera foi o único da nossa baixada que votou contra o impeachment da Dilma, porque eu acho que aquele momento da vida brasileira foi um momento muito triste. E é em razão daquele momento que a gente está aqui hoje. A Casa da Moeda, os trabalhadores da Casa da Moeda e nós, os nacionalistas desse país, os patriotas, estamos vivendo esse período triste da vida nacional, exatamente em função daquela atitude daqueles covardes que chegavam com a cara mais limpa do mundo e diziam: em nome da minha filha, em nome de Nossa Senhora Aparecida, em nome do Brasil, em nome de não sei o quê, em nome de não sei o quê, e por aí afora deram um golpe sujo, depuseram a primeira mulher que governou esse país, com mais de 54 milhões de eleitores, por uma razão pífia, que ninguém nunca mais ouviu falar, que é a tal de pedalada fiscal, não é isso? Então, meus irmãos e minhas irmãs, aí está o fundo de toda a questão da gente estar aqui hoje. Foi aquela ação, foi aquele momento da vida nacional, onde se juntou alguns impostores, algumas pessoas que preferem ser assistentes, ser servos do grande capital e grande interesse contra o Brasil, o povo brasileiro, e promoveram aquele absurdo. Eu quero dizer aqui ao povo, aos trabalhadores da Casa da Moeda, que o presidente Zito já disse, nós, a comissão daqui da Assembleia que acompanha esse processo de privatização, estamos atentos. E não estamos atentos de brincadeira, não. A gente está acompanhando e, ao mesmo tempo, revidando todos os nossos esforços para poder barrar essa impostura, esse absurdo. E por que eu falo absurdo? Porque um país que pretende ser livre e independente, um país que quer o seu povo livre, o seu povo vivendo feliz, não pode ser um país subjugado. Não pode ter um país ter a base central da sua economia presa na mão de particulares, presa na mão de entidades que visam apenas o lucro. Nós não podemos submeter a felicidade do ser humano, não podemos submeter as questões essenciais à vida do ser humano à fome do lucro, à sede do lucro. Essas questões têm que ser geridas por uma estrutura estatal, porque essa estrutura estatal vai administrar, preocupada apenas com as consequências sociais e econômicas, sem estar no dia a dia com a preocupação do lucro.
por isso que a gente está aqui. A gente às vezes pensa assim, mas eu sou pedreiro e não tem nada a ver com a Casa da Moeda, eu não trabalho lá. Aí Gilberto Palmares poderia dizer, não, eu sou funcionário de outra atividade, não tem nada a ver com a Casa da Moeda, eu não trabalho lá, não é problema meu. Mas é assim, todo e qualquer brasileiro tem o dever e a obrigação de estar, não só aqui, mas nas ruas, defendendo a manutenção da Casa da Moeda nas mãos do Estado. Sabe por quê? Porque nós estaremos defendendo a nossa soberania, a independência do povo brasileiro, que transcende a mim, Geraldo Moreira, que transcende ao deputado Gilberto Palmares, ao deputado Zito e ao deputado Valdec Carneiro, que está ali agora, e o Celso Pancera. Vai atingir diretamente o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Nesse momento está em jogo também, além do nosso presente, mais do que o nosso presente, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, que não pode receber na sua adolescência e juventude um país subjugado. Um país, na verdade, preso a domínios financeiros e econômicos que nada tem a ver com o nosso interesse, com o interesse e o avanço do povo brasileiro. Então nós não podemos de jeito nenhum permitir isso aí. Com certeza, eu acho e entendo, Gilberto, que nós estamos chegando numa fase da vida brasileira, num momento da vida brasileira. Agora em outubro provavelmente vai ter eleições. E o futuro do nosso país e o futuro da Casa da Moeda vai estar em jogo. Cada um dos que estão aqui e querem sinceramente que a Casa da Moeda não seja entregue ao capital especulativo. Querem que a Casa da Moeda continue nas mãos e na gestão do governo. Saia por aí afora, pedindo a quem puder que nessas eleições não siga a orientação da Rede Globo de televisão, não siga a orientação da chamada opinião publicada, que é infelizmente a nossa grande mídia. E peça a essas pessoas que examinem bem o seu voto, a quem apoiar e a quem dar o seu voto. Porque nós estaremos estabelecendo um divisor de águas entre o partido do Tiradentes e o partido Joaquim Silvério dos Reis. Nós não podemos permitir que o nosso povo, que a maioria do nosso povo, opte pelo partido do Joaquim Silvério dos Reis, que é o partido do Temer e da sua gangue. Nós precisamos que o nosso povo e a nossa gente, pelo menos na sua grande maioria, opte pelo partido do Tiradentes, que é o partido da liberdade do Brasil, da gente, da construção de um futuro livre e independente para o nosso povo, para a nossa gente. E a Casa da Moeda está dentro desse contexto. E a continuação da Casa da Moeda estatal está dentro desse contexto. Portanto, homens e mulheres de boa vontade, nós precisamos todos nos unir e lutar para que a gente tenha um Brasil diferente. E um Brasil diferente está aqui agora. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço. Quero agradecer e anunciar a presença do deputado professor Valdec Carneiro, que é o relator da nossa comissão. E passo a palavra nosso combatente, guerreiro, deputado Gilberto Palmares. Queria começar saudando cada companheiro, cada companheira aqui presente, saudar com alegria nosso companheiro Geraldo Moreira, combatente aí das causas nacionais, meus companheiros de partido, companheiro Valdec Carneiro, companheiro Celso Pancera, meu companheiro lutador, é jovem, mas lutador já de bastante tempo, que é aquele tipo de sindicalismo que defende a sua categoria, que são os trabalhadores da Casa da Moeda, mas que está sempre solidário à luta das demais categorias, que é o companheiro Júnior. Saudar a companheira Duda, dirigente da Central Única dos Trabalhadores aqui no Rio, que está em todos os atos, cobrindo, transmitindo parte
dos atos que são realizados no movimento popular ao vivo via internet. Essa questão é uma questão importante a ser registrada. E saudar de forma especial o deputado Zito e aproveitar aqui de público o deputado Zito. Eu sou de uma escola em que acho que agradecer é necessário. Eu estava mostrando para o Júnior que essa semana a gente conseguiu aqui na casa, deputado Celso Pancera, derrubar um veto do governador, que para mim a categoria de trabalhadores em telecomunicações e para a categoria de todos os trabalhadores de serviço público, da área de energia elétrica, da SEDAI, é importante, que muitos desses trabalhadores sofrem, porque como prestam serviço público na rua, às vezes carregam uma botija pesada, tem que estacionar em alguns locais que não são proibidos e tem sofrido pagando multas injustas. E nós apresentamos um projeto aqui na casa que foi vetado pelo governador. Queria agradecer ao deputado Geraldo Moreira, porque nós derrubamos o veto por 37 vetos. E queria agradecer a Vossa Excelência. O deputado Zito, talvez porque gosta de futebol também, ele costuma ficar sentado ali atrás, onde está aquele companheiro aí de mão, ele e o deputado Bebeto. E eu, da mesma forma como fui lá e pedi aos dois do companheirismo para me ajudarem a derrubar o veto, e os dois estavam aqui e me ajudaram, foram 37 votos. Se faltasse 2, já era, eu perdi o projeto. Eu queria aqui de público, porque eu acho que da mesma forma como a gente solicita apoio, a gente tem que ir em público agradecer. Então, agradecer a solidariedade, o apoio de Vossa Excelência. E que tem procurado também criar comissões. Essa é a segunda comissão presidida pelo deputado Zito, que aborda questões importantes. O deputado Zito também preside, se não me falha a memória, uma comissão de representação da casa aqui com relação às barcas, que eu tenho a honra de participar, e agora a honra também de integrar a comissão que ele em boa hora criou, focado na luta contra a privatização da Casa da Moeda. E dizer aos companheiros, não apenas em meu nome, mas como líder, em nome de toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, que o Partido dos Trabalhadores em peso, seja através da sua militância, seja através dos seus representantes sindicais das diversas categorias, seja através dos seus representantes aqui na casa, está junto e misturado na luta contra a privatização da Casa da Moeda. E nós queremos dizer aos companheiros o seguinte: estamos juntos na luta contra a privatização da Casa da Moeda, como estamos juntos na luta contra a privatização do setor elétrico. Eu venho, meus companheiros, de uma categoria, que é a categoria de trabalhadores em telecomunicações. Esse ano completa 20 anos, no dia 29 de julho, que a Embratel e a antiga Telerge e Telemar foram privatizadas. Milhares de companheiros desempregados, e a gente vê hoje as empresas de telecomunicações são campeãs de reclamação em todos os órgãos de defesa do consumidor. A internet no Brasil, as pessoas não sabem, é uma das mais caras do mundo e uma das de pior qualidade. Então, privatização de empresas fundamentais como a Casa da Moeda, como a Eletrobras, como Furnas, como Petrobras, como a SEDAI, significam piora nas condições de vida do povo. E eu concordo com o deputado Celso Pancera, é um governo entreguista, é um governo que não tem qualquer responsabilidade com o povo, com a classe média e com o povo pobre do Brasil. 212 trabalhadores demitidos da Casa da Moeda. Eu era presidente do Sintel, quando o Collor foi derrubado em 92, e nós iniciamos uma luta naquela época, que foi a luta para anistiar os demitidos do Plano Collor, na Casa da Moeda, na Telerge, na Interbras, numa série de empresas. Em 94, no governo Itamar Franco, foi aprovada a Lei 8878, que não era o que a gente queria, que nós queríamos reintegração, mas que abriu espaço. E sei da luta que foi para muitos companheiros recuperarem os seus postos de trabalho, inclusive na Casa da Moeda. Eu conheço gente da Casa da Moeda que estava nessa situação. Então, essas pessoas que foram trabalhadores, que são trabalhadores da Casa da Moeda, estão as que de novo são ameaçadas
com as 212 demissões. E demissão por que razão? Não há nenhuma razão econômica que justifique essa demissão, a não ser o entreguismo, a não ser a falta de patriotismo, como disse aqui o deputado Geraldo Moreira, do governo Temer e dos seus asseclas. Eu gosto de usar um exemplo, o seguinte: a Casa da Moeda, me corrija se eu estiver errado, é uma empresa pública ligada ao Ministério da Fazenda, é isso? O Banco Central é um ente público ligado ao Ministério da Fazenda. Ambos são ligados ao mesmo ministério. Um dos principais clientes da Casa da Moeda é o Banco Central. E aí o que faz o governo, deputado Zito? Enquanto demite 212 trabalhadores, quer fazer uma licitação internacional para que as notas e as moedas do Brasil sejam produzidas lá fora, ao invés de ser produzidas na Casa da Moeda. E a Casa da Moeda, que já revelou competência, qualificação nos seus trabalhadores, eu rendo a homenagem também a muitos de seus dirigentes, não apenas para produzir o que é nosso, mas para produzir também moedas e notas de outros países, de outras nações irmãs. Então não há qualquer coisa que justifique demitir 200 trabalhadores, a não ser um projeto entreguista, um projeto perverso, um projeto antipovo, um projeto antinacional. Eu digo para os companheiros, ao finalizar, que o caminho que resta a todo mundo que está aqui, a todo mundo que está na mesa, é esse: é lutar, lutar e lutar. Lutar dentro dos espaços legislativos com aqueles que estão do nosso lado, como o companheiro Geraldo Moreira, como o companheiro Valdec, como o companheiro Zito, como outros parlamentares da casa. E contra aquela minoria lá no Congresso Nacional, entre as quais está o companheiro Celso Pancera, que estão do nosso lado. É lutar, porque a mesma mão, a mesma mente perversa que quer privatizar a Eletrobras, a Casa da Moeda, a Petrobras, Furnas, é a mesma que derrubou direitos trabalhistas de dezenas de anos. É a mesma que quer acabar com o direito dos trabalhadores poderem se aposentar. Então o que nos resta é lutar. E lutar dando braço aos outros. Nós temos, me perdoe isso, que um pouquinho às vezes desfazer a ideia de categoria, Júnior. O Júnior, que é Casa da Moeda, tem que ser Eletrobras. O Júnior, que é Casa da Moeda, tem que ser Furnas. Assim como Furnas tem que ser Casa da Moeda. Assim como Petrobras tem que ser Casa da Moeda. Assim como o Sindicato de Telecomunicações tem que ser Casa da Moeda. Eu digo, pedindo permissão ao presidente Zito, não estamos fazendo aqui campanha. Mas eu digo o seguinte: sabe por que o presidente Lula está preso? O presidente Lula está preso porque ele, as pesquisas mostram, tem plenas condições, pelo que as pesquisas mostram, de ser eleito pela terceira vez. Ele está preso porque o projeto é tão perverso que quer impedir que ele se comunique com o povo. Mas ele está preso porque o seu projeto nega a retirada de direitos trabalhistas, nega a quebra da Previdência e nega o processo de privatização, nega a entrega de empresas. Então eu quero dizer aos companheiros que, na minha concepção, lutar contra a privatização da Casa da Moeda é a mesma coisa que lutar pela defesa dos direitos dos trabalhadores. É a mesma coisa que lutar pela defesa da Eletrobras. É a mesma coisa que lutar contra a privatização da SEDAI. É a mesma coisa que lutar contra a privatização da Petrobras. E é a mesma coisa que exigir que a principal liderança da história desse país, o presidente que, com todos os seus acertos e erros, tem um coração que bate sempre pelos pobres, seja livre. Contra a privatização da Casa da Moeda, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Quero aqui agradecer ao deputado Gilberto Palmares pela demonstração de companheirismo em vir a público, e agradecer por eu ter estado presente e votar a favor da derrubada do veto do projeto dele. Dizer que meu compromisso e minha responsabilidade com Vossa Excelência e com qualquer um dos companheiros parlamentares aqui nessa casa, porque é o meu dever respeitar e representar tudo aquilo que é de bom para esse Estado, para esse país. Então eu quero te agradecer a você, parabenizá-lo
pela demonstração de companheirismo seu e de humildade. Deus abençoe você e muito obrigado e parabenizá-lo. Com a palavra, nosso companheiro deputado Valdec Carneiro, que é o relator da nossa comissão. Senhor presidente, deputado Zito, a quem eu saúdo pela importante, necessária e indispensável iniciativa de propor uma comissão especial para acompanhar e barrar esta tentativa de privatização da Casa da Moeda. Queria saudar meu companheiro de bancada, querido amigo Gilberto Palmares. Aliás, Gilberto, ontem desta tribuna, no final da sessão plenária, eu fiz questão de denunciar 2 episódios grotescos de perseguição ao nosso partido no Rio de Janeiro. No sábado passado, quando o vereador Raimon fazia sua já tradicional prestação de contas na Praça Sans Pena, o que ele faz há mais de 10 anos, foi abordado pela polícia, que indagava, vejam as senhoras e os senhores, se ele podia fazer, deputado Zildo, se ele podia fazer aquela atividade. E o Raimon respondeu com inteligência de sempre, que não apenas podia, como devia fazer, já que é a nossa obrigação, a obrigação dos parlamentares, fazer prestações de conta rotineiras à sociedade fluminense, Luiz. Então, isso é um episódio. E no dia de ontem, os trabalhadores e trabalhadoras da liderança da nossa bancada aqui na Assembleia, que tradicionalmente fazem às quartas-feiras aqui no centro, no Buraco do Lume, uma prestação de contas também dos projetos apresentados pelos deputados, das lutas das quais nós participamos, material relacionado à conjuntura política do Estado, do Brasil. O TRE apareceu por lá e confiscou o material. Nós não vamos tolerar, não vamos aceitar calados, ao contrário, nós vamos reagir em alto tom a toda forma de abuso, de exorbitância, de exagero no exercício da autoridade pública, porque isso é próprio de regimes fascistas. Deputado Valdec, nós não vamos tolerar isso, não vamos tolerar. Deputado Valdec, sem interromper a sua fala, não vamos aceitar mesmo que, além de confiscar o material, eles ainda ameaçaram de prisão a funcionária. O direito da gente estar nas ruas distribuindo material de prestação de conta é um direito livre, democrático, nós não vamos abrir mão. Exatamente. Por isso eu queria fazer esse registro ao saudar o deputado Gilberto Palmares e aproveitar esse público qualificado que está aqui hoje no plenário para que tomem conhecimento dessas 2 ações abusivas, uma por parte da polícia e outra por parte da Justiça Eleitoral no estado do Rio de Janeiro. Saudar com alegria também, imensa alegria, meu querido companheiro deputado Geraldo Moreira, um combativo parlamentar das boas causas aqui na Assembleia Legislativa, e saudar também de maneira muito especial o meu amigo deputado Celso Panceira. Celso, você que é há muitos anos, para todos nós, uma das mais importantes referências no Rio de Janeiro e no Brasil, naquilo que diz respeito, Zito, às políticas do campo da ciência e tecnologia. Então, Celso, a sua presença aqui também muito nos ajuda, porque você tem essa pauta muito central, mas tem uma pauta mais geral de defesa dos interesses do Brasil, da soberania nacional. Muito obrigado por sua presença, que eu saúdo efusivamente. Mas eu quero, é claro, fazer a saudação mais especial dessa mesa com a devida vênia da presidência. Eu saúdo de maneira entusiasmada esse grande líder sindical, esse grande líder da classe trabalhadora do Rio de Janeiro, que é Aloysio Júnior. Aloysio Júnior representando uma categoria, os moedeiros, os trabalhadores e trabalhadoras da Casa da Moeda, que têm estado em todas as lutas, em todas as frentes. Não há um ato, não há uma manifestação, não há uma reunião qualquer
de enfrentamento ao golpe, de reafirmação da necessidade de restaurar a democracia, que não conte com a presença dos moedeiros. Vocês são um orgulho para a luta da classe trabalhadora no Rio de Janeiro e no Brasil. Por isso, essa é uma audiência muito especial. É importante ressaltar isso. É muito importante ressaltar que aqui já se disse, vocês não estão na luta meramente corporativa. Vocês não, que já têm o seu valor e já têm a sua legitimidade. Vocês não estão na luta apenas pela causa da Casa da Moeda, o que por si só já seria uma enorme e necessária luta. Vocês estão solidários e combatentes também em todas as lutas que estamos travando contra a privatização do sistema elétrico brasileiro, contra a privatização da SEDAI, contra a entrega da Amazônia brasileira, contra a entrega da base de Alcântara, contra o desmonte da Petrobras. Por isso, estar com vocês nessa audiência é muito importante para renovar as nossas energias e reacender a nossa chama de que é possível vencer. Porque sim é possível vencer. E nós já temos várias demonstrações. Meu querido Walter Leitura, grande combatente que está conosco aqui também, de todas as lutas. Eu peço uma saudação especial ao lutador Walter Leitura, grande companheiro e grande lutador de trabalhadoras e trabalhadores do nosso Estado. Porque é possível vencer, eu diria, mesmo num contexto adverso, mesmo num contexto de enorme restrição às liberdades democráticas em que vivemos no Brasil, nós temos arrancado na luta, nas ruas, nas redes e na raça, algumas vitórias importantes. Se não, vejamos, conseguimos derrubar aquele decreto absurdo que praticamente restaurava o trabalho infantil no Brasil. Vocês se lembram disso? Nós barramos o decreto que o governo ilegítimo de Temer queria implantar para restaurar o trabalho infantil no Brasil. Nós barramos também o decreto pelo qual ele tentava entregar um naco importante da Amazônia brasileira, o decreto do Renca. Vocês também se lembram, foi barrado. Nós conseguimos também barrar a tentativa absurda de transformar a Previdência Social de um direito e passar a ser uma carteira privada a ser contratada para quem pode, e quem não pode que morra à míngua. Nós conseguimos barrar a reforma da Previdência no Congresso Nacional e mais recentemente conseguimos barrar também a tentativa, que não acabou, temos que estar alertas, mas a tentativa de colocar em votação a medida provisória 814, que caminhava para a privatização do sistema elétrico brasileiro. Só aqui no Rio de Janeiro, a gente ia perder Furnas, ia perder o CEPEL, ia perder a Eletronuclear, ia perder a Eletrobras. Foram 4 vitórias das nossas lutas, das nossas mobilizações. Por isso eu acredito, Gilberto, acredita, Luísio, que nós vamos também conseguir barrar a privatização da Casa da Moeda. E é importante entender... contra quem nós lutamos. Porque se a gente não consegue entender claramente quem é o nosso adversário, a gente tem dificuldade de ganhar a guerra, de ganhar a batalha. A primeira coisa é identificar quem a gente combate. E eu não tenho dúvida, nós estamos enfrentando um adversário poderoso. Um adversário poderoso que são os interesses do grande capital internacional sobre as nossas riquezas e sobre as nossas potencialidades estratégicas. O golpe de Estado teve essa razão. Tem os seus operadores nacionais, é claro, no Congresso Nacional, em setores cada vez mais amplos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da grande mídia oligopolizada, de alguns setores do grande empresariado nacional. Esses são os operadores nacionais do golpe. Entretanto, o golpe tem origem nos interesses do capital transnacional, que quer reassumir o controle das nossas riquezas e empurrar o Brasil para uma posição subalterna, uma posição de dependência, uma posição de ficar de joelhos diante dos grandes países do mundo. Nós já vivemos essa experiência e nós saímos dessa experiência em função dos governos populares de Lula e Dilma, e a gente não pode negar isso. Qualquer que seja a posição partidária, qualquer que seja o juízo partidário de qualquer pessoa aqui, é inegável que nós tivemos durante 12 anos governos que colocaram os interesses do Brasil e do povo brasileiro em primeiro lugar. E foi isso que eles não suportaram. Eles não suportaram a ideia de que o Brasil anunciava ao mundo a principal reserva de riqueza sobre a terra, que são as jazidas de petróleo, na camada do pré-sal do mar territorial brasileiro,
passaporte nosso para o futuro. O pré-sal não pertence a nenhum governo. O pré-sal não pertence a nenhum partido. O pré-sal pertence ao povo brasileiro, às atuais gerações e às próximas gerações. E isso eles não suportam. Isso eles não aceitam. Isso eles não querem permitir. Essa é a nossa luta. Por isso que querem, deputado Zito, empurrar a gente para uma posição acanhada, acocorada, de subalternidade. E isso passa diretamente pela Casa da Moeda. Mas é óbvio, que país soberano do mundo, que nação soberana do mundo admitiria entregar para o controle privado a sua empresa estatal que emite a moeda nacional? Que país soberano do mundo, que país altivo do mundo admitiria entregar para o controle privado a empresa estatal que emite o passaporte nacional? Isso é a nossa identidade. A moeda é a nossa identidade. A unidade monetária brasileira faz parte da nossa identidade e não está a serviço, não pode estar a serviço dos interesses do mercado, não pode estar sob a lógica da mercadoria. Isso é controle estatal. Porque ser controle estatal significa ser controle do povo brasileiro. Por isso, deputado Zito, Vossa Excelência fez a deferência de me convidar para relatar os trabalhos dessa comissão. Mas eu quero logo adiantar, buscarei fazer com a ajuda de todos, que eu sou o relator, mas certamente não relatarei sozinho. Cada um desses deputados que estão aqui, qualificadíssimos, vão dar uma contribuição substanciosa para a produção desse relatório. Mas eu quero ir logo avisando, com toda a licença de Vossa Excelência, esse relator tem lado, e o lado dele é o lado do Brasil, é o lado dos interesses do povo brasileiro e, portanto, é o lado dos interesses da Casa da Moeda. Viva o Brasil, soberano para todos e todas! Viva a Casa da Moeda, pública e estatal! Deputado Waldeck, eu quero sugerir a Vossa Excelência que nós possamos colher, e também o deputado Gilberto Palmares, que possamos colher assinaturas nessa casa contra essa arbitrariedade que foi feita com vocês, ou com o partido de vocês, ou qualquer outro partido ou representante do povo. Eu quero assinar e tenho certeza que essa casa legislativa, na grande maioria ou na sua totalidade, assinará a favor a favor de vocês e contra essa arbitrariedade que foi feita nesse momento. Então, obrigado, quero aqui deixar o nosso companheirismo e parabenizá-lo. Bom, presente o nosso também membro da Frente Parlamentar em Defesa da Casa da Moeda em Brasília, o nosso companheiro, irmão, deputado Delei, que eu quero abrir aqui o microfone para que ele possa fazer uso ou do local ou da tribuna. Fique à vontade. Deputado Celso Panceri é o presidente dessa comissão e o companheiro Delei é um dos membros dessa comissão em Brasília. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar aqui os deputados presentes na figura do deputado Zito. Pedir desculpas, acabei de chegar de Brasília, mas não poderia também deixar de aqui participar, agradecer o convite do Júnior, do Rony, e de estar aqui junto com vocês. Eu queria dizer, deputado Zito, realmente nós temos vivido um momento muito complicado no país, onde, acima de tudo, há um modelo de criminalização da política e uma série de equívocos. Para vocês terem ideia, essa semana, deputado Zito, deputado Palmares, o governo teve a capacidade de retirar praticamente
deputado Celso Pancera, também nosso companheiro de luta lá, junto com vocês. E o governo teve a capacidade de praticamente extinguir o Ministério do Esporte e o Ministério da Cultura. Ele dizendo que, em benefício da segurança, eles praticamente tiraram todo o orçamento da cultura e do esporte. Então, esse governo, infelizmente, ele vem cometendo uma série de equívocos. E com vocês não foi diferente. Mas, obviamente, que quando nós, deputados e outros atores, mostramos a ele, questionamos de uma forma muito dura, principalmente o planejamento, e o presidente do Banco Central, onde nós perguntávamos a quem interessava a extinção do Sicob, a questão da DRU, que é um recurso que a Casa da Moeda produziu. Então, nos parece que, pelo menos por enquanto, eles recuaram. Mas é importante que a gente continue mobilizado, porque, pelo que nós temos notado, esse governo é capaz de tudo. Então, acho que já foi dito aqui, e desde o primeiro momento que nós fomos procurados pelo sindicato, nós entendemos perfeitamente a importância de vocês. E essa não é uma briga partidária. Essa não é uma briga partidária. Como disse o deputado aqui que me antecedeu, nós estamos discutindo uma questão de segurança nacional. Porque é óbvio, se você procurar, você vai ver que os 15 maiores PIBs do mundo, eles não admitem, em hipótese alguma, que ninguém faça sua moeda, que ninguém faça teu dinheiro. Então, por que nós teríamos que aceitar essa exigência, principalmente dessa equipe financeira? Eu estava achando muita graça no avião, eu estava lendo hoje a coluna do Veríssimo, que ele dizia o seguinte, que a prisão da elite financeira, ela é muito dura, principalmente com os países emergentes. E eles querem chegar aqui e nos tomar tudo. E de qualquer forma, como tentaram fazer com a Grécia, e conseguiram. Mas nós temos a obrigação cívica, moral, de não deixarmos que esses caras realmente façam esses absurdos que eles querem fazer. Então, não quero me alongar. Eu sei daquilo que nós fizemos, nós temos dentro do possível comunicado a vocês, e pode ter certeza que nós estamos na trincheira, para que esse governo realmente não cometa, volto a dizer, independente da sua cor partidária, cometa esse equívoco, cometa realmente essa covardia com esse país, que é pensar em querer privatizar a Casa da Moeda. A Casa da Moeda, ela é viável, mais do que viável, ela é possível. E um grande, até por tudo que ela está instalada, a sua capacidade instalada, ela é possível produzir, não só para o Brasil, mas para outros países. Que eu queria deixar muito claro com vocês, que enquanto nós estivermos como deputado, vocês podem contar com o nosso trabalho e com a nossa luta. Parabéns a vocês e estamos juntos. Quero agradecer e anunciar a presença do nosso companheiro deputado Márcio Canela. E o deputado Celso Pancera havia dito de um compromisso que ele tinha às 12 horas, então ele quer pedir licença para que ele possa se ausentar. Então, com a palavra o deputado Celso Pancera. Pessoal, é o seguinte, eu tenho que ir para Caxias, depois eu vou para São Paulo. Tenho um compromisso em São Paulo à noite. Cheguei também agora, Delei, de Brasília, agora há pouco. Como o Delei chegou, já havia citado o nosso trabalho junto lá com o Glauber, com o Luiz Sérgio, na frente. Aí o Delei representa a Frente Nacional, mas dizer a Luiz Júnior, podem contar com a gente, estamos nessa luta, ela é muito justa, muito correta.
boa para o Brasil, boa para o Rio de Janeiro. O prefeito Zito, né? Você vai chamar o Zito de prefeito lá em Caxias, mas deputado Zito, obrigado pelo convite, e quando tiver a próxima audiência, estarei aqui novamente presente. A Casa da Moeda do Brasil, vamos em frente. Queremos passar a palavra ao nosso companheiro Aloysio Júnior, presidente do Sindicato da Casa da Moeda. Por gentileza. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde, nobres deputado Valdec, deputado Geraldo Moreira, deputado e amigo Geraldo, deputado Gilberto Palmares, deputado Celso Pancera, que acabou de sair, deputado Delei, que junto com Celso Pancera, Luiz Sérgio e Glauber Braga, muito nos apoia lá no Congresso Nacional. E uma boa tarde especial aqui ao deputado Zito, que não só compõe e preside essa comissão, mas botou a estrutura do gabinete dele à disposição da nossa luta. Eu queria agradecer, deputado, ao senhor e agradecer à senhora Angélica, em nome de toda a sua assessoria, pelo bom trabalho que fizeram com a gente, estão fazendo. E queria pedir uma salva de palmas para a assessoria do deputado Zito, que nos atende muito bem a pedido do deputado. Para quem não sabe, a Casa da Moeda do Brasil é uma indústria, deputado, que funciona 24 horas por dia. Parte desses guerreiros e guerreiras que aqui estão, representando centenas de milhares de outros que estão lá dentro, muitos deles acabaram de sair do serviço 8 horas da manhã, outros foram à Casa da Moeda, marcaram o ponto do trabalho e saiu para vir essa atividade, e outros saíram 1 hora da manhã e vieram para cá e vão trabalhar 4 horas da tarde. Esses bravos trabalhadores e trabalhadoras, que muito bem representam todos aqueles que estão dentro da Casa da Moeda. Cada um deles que lá estão, cumprindo também seu dever laboral, nos representando no ato do trabalho, para atender aquilo que é a razão da Casa da Moeda existir, que é atender a população brasileira com meio circulante de qualidade, um meio circulante que dá orgulho à população brasileira, com muita dificuldade quando conquista, carregar no seu bolso, faz um passaporte de qualidade que garante, deputado, o cidadão brasileiro circular pelo mundo. Depois do ataque das Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001, se eu não me engano, a relação da circulação do cidadão no mundo foi totalmente alterada. E o Brasil não era a Casa da Moeda que fazia o passaporte. Em função de dar dignidade e confiança à circulação do cidadão brasileiro, poder viajar pelo mundo, seja a passeio, a trabalho, para cuidar da saúde, o governo chamou a Casa da Moeda e deu essa responsabilidade, para que a Casa da Moeda assumisse esse compromisso. E hoje, se cada um cidadão brasileiro que circula pelo mundo com respeito pelo passaporte que carrega, ali está o esforço de vários trabalhadores desses que estão aqui, que muito dignamente cumprem seu dever. E aí, esse espaço, deputado Geraldo Moreira, Valdec, deputado Zito e deputado Gilberto e nosso deputado federal e amigo Delei. Aqui é uma oportunidade também da gente denunciar. É aqui que estão as pessoas que nos representam no estado do Rio de Janeiro. Ali do lado, na Câmara Municipal, estão os que representam do município do Rio de Janeiro, aqui do nosso estado. E em Brasília, aqueles deputados e senadores que representam a vontade do povo brasileiro. E que muitas das vezes não têm um conhecimento no dia a dia do que acontece numa empresa estratégica da nossa soberania nacional, como a Casa da Moeda, e outras que cumprem esse papel, em função de ter que olhar tudo aquilo que é do interesse do Brasil. A Casa da Moeda, em 2013, ela deu uma lucratividade de 783 milhões e um faturamento bruto de 3 bilhões de reais. A Casa da Moeda, no auge que ela conseguiu essa produtividade e conseguiu atender o que o Banco Central pediu em 3 de junho de 2008, aí é um documento
o ofício Merci, gabinete 08000547, aonde o Banco Central, em 2008, orienta, Gilberto, orienta a Casa da Moeda a modernizar seu Parque Fabril, porque a primeira família de real, feita em 94, e aí abre-se um parênteses, que não acreditavam que a Casa da Moeda era capaz de produzir todo o meio circulante nacional quando foi implementado o real. E vários trabalhadores e trabalhadoras trabalharam 365 dias para atender a entrada do real em circulação. E esses trabalhadores deram conta e o Brasil importou 10% do que tinha que produzir, porque isso botou na lei lá. Mas nem isso ia precisar. Então, em 2008, o Banco Central alerta a Casa da Moeda que ela deveria repensar seu parque fabril de moedas e medalha e que deveria criar a segunda família do real. Porque a primeira família, criada na época do governo Itamar Franco, quando Fernando Henrique Cardoso era ministro, aquela família do real que foi criada, ela estava sendo falsificada em larga escala. E o Banco Central orienta a Casa da Moeda a modernizar seu parque fabril nas condições das outras casas da moeda do mundo, em especial da Europa, em índice de segurança, qualidade do papel. E a Casa da Moeda, diante desse documento, ela faz um investimento de quase R$1 bilhão, moderniza seu parque gráfico, atende toda a produção nacional, que o governo, a partir do Banco Central, dá uma previsão de 10 anos de produção de meio circulante, de 2009 a 2018, e com argumento dizendo que se a Casa da Moeda não se modernizasse, a gente poderia sofrer uma crise de desabastecimento de dinheiro no nosso mercado nacional. E a Casa da Moeda, além de fazer esse investimento, fez 2 concursos públicos, deputado Valdec, deputado Geraldo, fez concurso público de 2009 e 2011, contratou mais 700 trabalhadores, colocou o turno 24 horas, porque a razão da existência da Casa da Moeda é atender, desde 1973, da criação do Banco Central, atender a necessidade do Banco Central para garantir o abastecimento do nosso meio circulante interno. E a Casa da Moeda fez isso. Contratou pessoas, modernizou seu parque fabril, qualificou essas pessoas. Em média, um profissional gráfico ou metalúrgico da Casa da Moeda leva em torno de 5 anos para poder estar na fase de excelência do seu trabalho. Porque por mais que ele tenha sido gráfico no jornal, numa revista, ou tenha sido metalúrgico numa outra indústria, não é a mesma coisa. Não se fazem cédula em moeda em qualquer lugar, em qualquer esquina. Então essas pessoas levam anos para se qualificar. E a natureza do nosso emprego é estar à disposição de atender o Banco Central, que é responsável pelo meio circulante. Só para efeito de detalhe, em 2008, quem era o presidente da Casa da Moeda do Brasil era seu José dos Santos Barbosa, indicado pelo Banco Central por ser funcionário de carreira do Banco Central. E quero dizer que foi um bom presidente. Quem era responsável pela diretoria de produção da Casa da Moeda dessa época era Carlos Eduardo, funcionário do Banco Central, indicado pelo Banco Central. Além do Banco Central ter assento no nosso Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil. Então toda a estratégia que deu certo, que fez com que a Casa da Moeda atendesse o nosso mercado nacional, fizesse o nosso passaporte, produzisse lucros e riqueza para esse país, o Banco Central estava lá construindo junto. Estava lá orientando o que a Casa da Moeda ia fazer. Mas aí, conforme denunciado aqui pelo deputado Geraldo, deputado Valdec, pelo deputado Gilberto Palmares, em 2006 você há uma ruptura nisso. Em 2006, a relação do governo federal com as empresas estatais muda. O governo federal elege um funcionário público ou seletista como adversário da sociedade brasileira. Aí a Casa da Moeda não tinha como ficar fora disso. O deputado Delei fez um requerimento ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento, perguntando por que uma lei criada no Congresso Nacional, que foi para a implantação do Sicob, que é o selo de controle de bebida, aonde a Receita Federal diminuiu, para não dizer acabou, com a sonegação dos invasadores, porque uma lei criada no Congresso Nacional foi suprimida
pela uma ação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e tirou em uma tacada 1 bi e meio do faturamento da Casa da Moeda do Brasil para o exercício de 2017. No mesmo ano, em 2016, o governo faz a alteração da DRU, a desvinculação da Receita da União, aonde era sobre as taxas era taxado 20% para o governo. Ele elevou a taxa para 30% e inseriu o serviço de controle de bebida fria e cigarro como um dos instrumentos a ser taxado. Reteve em 2016 534 milhões de reais do faturamento da Casa da Moeda do Brasil. E no mesmo ano, em 2016, o governo, através de uma ação do Banco Central, manda uma medida provisória para a Casa Civil, pedindo que pudesse autorizar a produzir cédula de R$2, com medo de ter desabastecimento no mercado nacional. Esse mesmo Banco Central, que tinha mais de 300 milhões de unidades de cédula sob custódia na Casa da Moeda, pago por eles, porque eles não tiraram em função das Olimpíadas. Então todo o efetivo de segurança estava direcionado para as Olimpíadas e eles não puderam tirar o dinheiro da Casa da Moeda, porque isso vem acompanhado pela nossa polícia, para poder não ter risco de acontecer um contratempo. Então, nós passamos a entender que tinha uma ação orquestrada do Banco Central, junto com a Fazenda e o governo federal. Eles não tinham como falar em privatização na Casa da Moeda com a empresa robusta, dando lucro, repassando dividendo para a União, para poder investir em saúde e educação. Eles não tinham como justificar. Então eles tinham que desmontar a Casa da Moeda para poder ter apelo na opinião pública. Esse mesmo governo, que depois de 2016 assumiu, aonde nós aqui, os trabalhadores da Casa da Moeda, fizemos um enfrentamento duro no Congresso Nacional, e aí com o apoio do deputado Delei, do deputado Celso Pancera e vários outros deputados federais, contra o deputado, e aí tem que dizer aqui, Júlio Lopes, que na hora que estava relatando a comissão da MP 745, salvo engano, ele era responsável em relatar o documento único de identificação, que hoje é chamado de DIN, o Documento Nacional de Identificação, aonde todo cidadão brasileiro vai ter um único documento, e nesse documento vai estar ali toda a questão da sua identificação, além da sua carteira de motorista, sua questão de saúde, toda a informação do cidadão. A Casa da Moeda se preparou para isso. Nós conseguimos ganhar a batalha nas comissões, ganhamos a batalha no plenário, ganhamos a batalha no Senado. Sabe o que aconteceu? O deputado Zito e o deputado Gilberto, que falou aqui do veto. Na hora de sancionar a lei, o presidente golpista foi lá, vetou a parte da produção da Casa da Moeda do Brasil, que é a única empresa nacional capaz que tem tecnologia para atender, produzir esse documento para mais de 200 milhões de brasileiros. E isso a gente estava no meio de uma guerra. Nós não estávamos entendendo que essas ações eram orquestradas. Nós, dentro da nossa boa-fé, estávamos tentando ver aonde nós estávamos errando para poder acertar. Mas nós não tínhamos salvação, o erro não estava na gente. Era uma orientação política, o desmonte da Casa da Moeda do Brasil. E aí nós começamos a olhar no entorno, desmontar a Petrobras, desmontar a Eletrobras, desmontar a SEDAI, acabar com a capacidade de investimento do banco público. Aí nós percebemos também o que estava por trás do golpe. O golpe tinha muito daquilo da desnacionalização, para quem quer falar, mas eu quero dizer que aquilo é um ataque à soberania nacional. Eles não dão respeito pela população brasileira, eles não têm amor por essa pátria, e eles querem entregar tudo aquilo que anos e anos de luta e investimento foi feito, para que o Brasil lutasse pela sua soberania. E nós começamos a perceber, para concluir, deputado, que a gente estava sendo sabotado pelo próprio dono. Porque a Casa da Moeda é uma empresa 100% pública. Ela não é dependente da União, mas ela é 100% pública. Mas o dono começou a sabotar a empresa. Sabotou tirando dinheiro, sabotou tirando serviço. E para completar, todo aquele serviço que a Casa da Moeda está fazendo, seja ele de passaporte, de controle de bebida, a União não está pagando a Casa da Moeda. Então ela tem o serviço feito, mas não tem o dinheiro no caixa. E aí ninguém sobrevive. Se você tira a água da pessoa, se você tira a luz da casa, você tira a comida, e depois pergunta por que as pessoas estão emagrecendo e estão mal cheirosas,
Foi construído tudo isso que a gente está vivendo. E nós precisamos, deputado Zito, o senhor que muito fez como prefeito na cidade de Duque de Caxias, onde eu moro, e outros, o deputado Geraldo Moreira, o deputado Celso Pancera, falou aqui, cumpriu um papel estratégico na nossa região. Existe, de fato, um reconhecimento público e notório que Caxias é antes e depois do seu primeiro mandato e depois outros prosseguimentos. O senhor que contribui muito na Assembleia Legislativa com o trabalho que o senhor faz, e hoje, como cidadão de caxiense e trabalhador da Casa da Moeda, muito me orgulha ter o senhor na presidente contribuindo nessa questão nacional. Eu acho que o senhor tem tamanho não só na altura, mas tem tamanho na história, para contribuir junto com deputados como Geraldo Moreira, Gilberto Palmares, Valdec, que é um amigo e irmão nosso, somado aos outros deputados que assinaram a lista e apoiaram, para poder dar contribuição na defesa da nossa soberania. Como trabalhador, como funcionário da Casa da Moeda, mas muito mais como cidadão. Nós precisamos do nosso representante, Valdec, Geraldo Moreira, para que o Brasil estanque essa sangria. Apesar de faltar 6 meses para esse governo acabar, e ele não voltará, que o povo não permitirá, é um governo impopular e sem legitimidade, mas a população brasileira trabalhadora não aguenta mais. E nós precisamos que os homens de bens, conforme dito pelo Geraldo Moreira, que passem por cima das divergências mínimas pessoais, mas que se unifique, Delei, por um projeto maior, que é um projeto nacional. E nesse sentido, eu queria aqui agradecer pelo apoio e empenho e dizer ao senhor deputado Zito, que lidera a demais membros da comissão, junto com a relatoria do deputado Valdec, junto com o Geraldo Moreira, com o Gilberto Palmares, vários outros deputados que compõem essa comissão, que o nosso Estado tem uma tarefa estratégica e muito importante na nossa luta. Porque a Casa da Moeda seria do Brasil, e nossa camisa diz isso, não é isso, Walter Leitura, Duda Quiroga, da representante da CUT. Ela seria a Casa da Moeda do Brasil se ela fosse no Acre. Ela seria a Casa da Moeda do Brasil se ela fosse em Minas Gerais. Ela continuaria sendo a Casa da Moeda do Brasil se ela fosse no Espírito Santo ou um outro estado brasileiro. Mas a Casa da Moeda, ela está aqui no Rio de Janeiro. Esse estado que tem um papel histórico, que a Casa da Moeda contribui na história do Rio de Janeiro. Cada um desses trabalhadores e trabalhadoras que aqui estão, consome nesse estado. Cada um trabalhador e trabalhadora que recebe seu salário e gasta, que seja lá com o que for, ajuda esse estado do Rio de Janeiro. A Casa da Moeda é instalada na divisa do Rio de Janeiro com Itaguaí, num parque industrial que tem contribuições seja de ICMS, ISS, significativa para o nosso estado. Quando 212 trabalhadores são demitidos, é mais 212 famílias que deixam de contribuir para o nosso estado crescer quando ele para de consumir. Então essa responsabilidade, apesar de ter um papel nacional na nossa soberania, ela também é uma responsabilidade muito grande do nosso estado, que não tem o direito de abrir mão da presença da Casa da Moeda no nosso espaço geográfico, da contribuição dessa empresa pelos tributos, da contribuição dos seus trabalhadores e terceirizados e fornecedores que consomem nesse estado, sua grande maioria, que contribuem para que o estado do Rio de Janeiro possa sair dessa situação. Então, para concluir, eu queria agradecer a todos os deputados, seja o Valdec, o deputado Geraldo Moreira, o deputado Delei, o deputado Gilberto Palmares, que passou aqui, o deputado Celso, e em especial agradecer ao senhor presidente, porque nós contamos muito com a sua liderança para nos ajudar nessa luta. Boa tarde a todos, muito obrigado e um grande salve para os trabalhadores da Casa da Moeda, guerreiros que estão aqui nessa luta e não cansam da mais. E vamos dizer em alto e bom som, a Casa da Moeda é do Brasil! A Casa da Moeda é do Brasil! A Casa da Moeda é do Brasil! Boa tarde a todos e muito obrigado. Quero aqui registrar a presença do nosso companheiro deputado Julianelli, dizer que o deputado, hoje presidente da Casa, André Siciliano, tem nos apoiado de um modo muito gentil e respeitoso essa comissão. O deputado Valdec, ele tem várias atividades na casa e ele terá que se ausentar, ausentar-se aí. Ele queria fazer uso da palavra, por gentileza. Obrigado, presidente. Eu vou agora, a pedido do presidente em exercício, deputado André Siciliano, participar de uma reunião com os trabalhadores e trabalhadoras do Sind Justiça, não é, que estão enfrentando também dificuldades em relação a uma mensagem enviada pelo Poder Judiciário desde 2015. Mas antes disso aí, eu queria pedir ajuda
para esse trabalho de elaboração do relatório. Aloysio, é muito importante, então, que a gente receba, pode ser por via eletrônica, magnética, um conjunto de documentos que você já tem produzidos para dar substância ao relatório. Acho que é importante também a gente ter um contato, deputado Zito, com os deputados federais, colegas do deputado Delei, a quem eu saúdo aqui fraternalmente, os deputados federais Pedro Uquizai, do PT de Santa Catarina, e o deputado federal Chico D'Angelo, do PDT do Rio de Janeiro, que são autores de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que iniciou a tramitação no Congresso Nacional, que justamente busca vedar o processo de privatização da Casa da Moeda, na medida em que atribui como responsabilidade exclusiva do Estado, através da Casa da Moeda, a elaboração da moeda brasileira e do passaporte nacional. Por isso, são contatos importantes para a nossa comissão, mas sobretudo vocês, que têm um acúmulo de reflexão, de trabalho, de produção. É importante a gente receber esse material para que o nosso relatório final seja fidedigno e representativo desse acúmulo de lutas e de reflexões que nós temos elaborado para defender e salvar a Casa da Moeda. Por isso, colocar a relatoria à disposição, a secretária do deputado Zito e da comissão está à disposição. Acho que o Aloysio podia ser um meio de campo, né? Fazer um meio de campo com a secretaria da comissão, de modo que a gente tenha um relatório bem representativo das nossas posições para definitivamente fechar a porta com tranca, com ferrolho, com cadeado, contra toda e qualquer tentativa de privatizar a Casa da Moeda. Contem com o nosso relatório, contem com o nosso trabalho. Deputado Waldeck, por gentileza, aproveitando a sua presença aqui, eu queria deliberar algum posicionamento aqui. Nós convocamos o presidente e diretor da Casa da Moeda que não compareceram. E aí eu queria, agora nós convidamos, agora nós vamos convocar o presidente da Casa da Moeda, convocaremos o presidente do Banco Central do Brasil, que é responsável pela Comissão de Produção de Cédulas e Moedas, convidar também a Defensoria Pública e convocar o secretário de Planejamento e Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Se Vossas Excelências assim concordarem... Eu concordo e acrescento o Ministério Público Federal. Também já, então, acolhido a deliberação. Eu quero pedir licença a vocês. Muito obrigado, deputado Waldeck Carneiro. Sei da sua atividade na casa, que mas isso é muito importante nessa nossa comissão. Nós ouviremos aí, tem três pessoas inscritas aqui. Nós falamos que concluiríamos nosso trabalho às 12h30, mas se algum companheiro ou companheira quiser fazer uso da palavra, nós certamente, democraticamente, respeitosamente, assim o faremos. Mas com a palavra o nosso companheiro Walter Veríssimo, membro do Movimento Social Frente Brasil, por gentileza. Presidente, eu queria pedir permissão a vocês. Sabe que eu sou lá da roça, mas ainda tenho uns compromissos aqui na cidade, Zito. Mas obrigado aí pelo carinho. Um abraço a vocês aí, valeu. Muito obrigado, deputado Delei. Ficamos muito lisonjeados com a sua presença aqui nessa manhã à tarde. Então, eu quero cumprimentar aqui essa iniciativa da Alerj, através do nosso presidente Aquisito e dos demais parlamentares. E cumprimentando-os, eu quero cumprimentar cada companheiro aí, porque se não houver a participação dos companheiros, trabalhadores, essa iniciativa ela fica bastante inócua. É essa movimentação, e aí sim, o trabalho da direção do sindicato, ela é extremamente importante nesse momento. Eu ombreei essa luta lá atrás com vocês, porque eu vim de uma escola chamada PED, que foi nos anos 90, um
um projeto de desestatização no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era o laboratório, eu trabalhava na SEDAI, hoje sou aposentado. A gente chegou quase que fazer a coisa ao extremo. Nós víamos que privatizou Light, privatizou SEG, privatizou quase todos os interesses do povo brasileiro aqui no estado do Rio de Janeiro. Era um laboratório. A gente conseguiu segurar na mão, no movimento, com várias atividades aqui dentro dessa casa importante. Mas nós não abrimos mão de forma nenhuma, nenhum minuto dos trabalhadores. E foi através do movimento, no dia 18, no dia 9 de outubro de 1998, quando eles iam dar martelada na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, nós fomos capazes de vir para a Bolsa de Valores mais uma turma enorme do movimento social, dos trabalhadores de SEDAI, ocuparam a principal estação de tratamento da SEDAI. E nós ficamos ali entrincheirados e eles não conseguiram privatizar a SEDAI até hoje. Foi uma luta dos trabalhadores, combinado com várias ações. Então, eu resgato isso, eu sei que o tempo é curto, mas eu quero dizer que quando retiraram a nossa presidente legítima, eleita com mais de 54 milhões de votos, não foi um golpe na companheira Dilma Rousseff, foi um golpe em cada um de nós, que dali para cá eles começaram a nos golpear, retirando os direitos. O desmonte do Estado brasileiro, ele está dando passadas largas, e quando retirarem, se permitirmos, as estatais do povo brasileiro, seja a Casa da Moeda, seja a Eletrobras, Furnas e as demais empresas do setor elétrico, Petrobras e outros, nós, de certa forma, viraremos, sem dúvida nenhuma, terra do sem ninguém, sem justiça e muita brutalidade, muita violência. E já está acontecendo. Em menos de 2 anos, nós podemos verificar que esse desmonte já colocou milhares de trabalhadores na rua e milhares deles já estão se ocupando nas calçadas por aí. Nós não podemos achar que são os outros que vão resolver esse problema. Nós temos que trazer para nós essa responsabilidade e participarmos de cada movimento desse. Por isso, Aloysio e demais companheiros do Sindicato Nacional dos Moedeiros, a cada momento que a gente participou com vocês e continuaremos a participar, é um momento de lição para a gente se aprofundar mais e cada vez estar mais convicto que nós temos de juntar mais. Eu quero dizer para vocês que a defesa da Casa da Moeda, ela está diretamente ligada à defesa da soberania nacional, que tem também a Eletrobras, que tem também todo o setor elétrico, Petrobras e todas as empresas estatais desse país. E por isso nenhum direito a menos. E eu queria só fazer uma ressalva aqui, uma referência de uma pessoa importante que mudou a vida de milhares de trabalhadores no Brasil durante o ano depois de 2003 para cá, que infelizmente foi retirado através do golpe, do início do golpe com a Dilma, e hoje está encarcerado. E esse companheiro é um companheiro também que tem origem como nós, operários, filho dos trabalhadores. Esse companheiro é chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E eu imagino que a prisão dele é porque ele tem a maior preferência do povo brasileiro, porque se ele disputar as eleições, ele com certeza ganhará as eleições e com certeza a esperança de todo o povo brasileiro vai retornar a abrir o sorriso tão necessário hoje. Não abriremos mão da luta. E eu queria só aqui abrir para vocês que nós participamos de um comitê da Frente Brasil Popular da Zona Oeste, e a Frente Brasil que está aqui, que a gente tem feito ao longo da nossa... Desculpa, eu quero virar aqui, vai que alguém queira tirar alguma foto.
A gente tem feito essa interação que é importante. Em momentos bastante importantes da luta contra o golpe, nós fizemos na Zona Oeste, junto com o movimento sindical em geral, a ocupação de algumas vias importantes. Se for necessário, companheiros, a gente caminhar para uma greve geral, não abra mão disso, porque a luta, por mais dura que seja, a gente sai vitorioso, porque a gente aprende, mesmo quando a gente não ganha aquela batalha. E nós estamos aqui como soldado e como eternos aprendizes. Viva a luta dos trabalhadores! Viva a Frente Brasil Popular! Viva a unidade! Queria aqui agradecer a presença de um dos maiores homens públicos do Estado do Rio de Janeiro, que eu conheço e convivo com ele, competência e caráter, nosso companheiro, deputado Dr. Luiz Paulo, presente aqui na nossa reunião. Quero passar a palavra para o nosso companheiro Ronaldo Odiflanor. Desculpa, diretor do Sindicato Nacional dos Moedeiros. Infelizmente não temos muito tempo e eu quero que Vossa Excelência nos entenda. Muito obrigado. Boa tarde, senhores e senhoras. Queria primeiro agradecer aqui ao presidente da mesa, né, o deputado Zito, demais parlamentares aqui presentes, e o nosso querido presidente do Sindicato da Casa Moeda do Brasil, que também é o maestro que vem trabalhando nessa luta que o moedeiro está travando nesse momento. Eu trabalho há 35 anos na Casa da Moeda do Brasil. A Casa da Moeda tem 325 anos. Então, eu tenho de trabalho na Casa da Moeda mais de 10%. E eu nunca vi na Casa da Moeda acontecer o que está acontecendo agora, esse absurdo que todos nós estamos vendo. A Casa da Moeda é uma empresa que ela é muito querida pelo povo brasileiro. Agora, é muito mais querida por nós, é claro, porque nós conhecemos a Casa da Moeda. Nós estamos lá todo dia trabalhando, como vocês, guerreiros, que estão aqui no momento, conforme o nosso presidente Aloysio falou, depois da labuta, depois do trabalho, ou antes dela, que vai daqui direto trabalhar. Agora, além da nossa consciência do que representa a nossa empresa para o Brasil, para a soberania do Brasil, nós temos que levar essa consciência para o povo brasileiro, para trazer o povo brasileiro para a nossa causa, para a compreensão do trabalho que nós estamos fazendo, da luta que nós estamos travando. E eu tenho dito que um ponto importante que nós temos que trabalhar é exatamente a comunicação no mundo virtual, na internet. Por quê? Nós temos 3 poderes aqui no Brasil. Todo mundo sabe. Agora, tem o 4º poder, que ninguém fala. O 4º poder é a mídia. E a internet é um instrumento que o cidadão brasileiro e nós moedeiros temos para poder conscientizar, vai passar as mídias corporativas e direto na consciência e no coração do povo brasileiro. Então, o nosso presidente do Sindicato Aloysio, nosso maestro, ele está promovendo um trabalho de criação de uma equipe de trabalho tão somente na internet. E esse trabalho já está começando a apresentar resultados. Mas é preciso o moedeiro fortalecer esse trabalho. O trabalho na internet, que está começando com a bandeira da PEC 390, que vai trazer a exclusividade, vai confirmar a exclusividade de produção de cédulas, moedas e passaportes para a Casa da Moeda. É isso que vai nos dar a garantia. Então, junto com o trabalho dos parlamentares em Brasília, os parlamentares aqui no Rio de Janeiro, nós moedeiros
temos que fortalecer o nosso trabalho na internet para conscientizar o povo brasileiro e ir para as ruas por nossa causa também. É isso que eu queria falar e vou terminar por aqui, porque o tempo é curto. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, o nosso vice-presidente do Sindicato Nacional dos Moedeiros, Rony Oliveira. Boa tarde a todos e a todas. Saudar o presidente, deputado Zito, meu presidente Aloísio e os demais componentes da mesa. Primeiro dizer e agradecer sempre a presença do companheiro Walter Leitura, que é uma pessoa incansável da luta. A gente costuma brincar dentro do sindicato que para acompanhar o Walter Leitura a gente tem que nascer mais 3 vezes, que é um homem de luta, que está junto com o moedeiro, está junto com o eletricitário, está junto com o petroleiro. Então, Walter, é um agradecimento especial à sua pessoa, que nos demais movimentos também usa a camisa da luta da Casa da Moeda. Companheiros, essa luta, como bem disse aqui os demais deputados, como disse o Aloísio aqui, essa luta é muito maior do que a gente imagina, né? Nós não estamos lutando aqui contra um inimigo comum. E também, deputado Zito, vale lembrar que a privatização da Casa da Moeda, ela não afetará somente a Casa da Moeda. Existem diversas empresas no Estado que prestam serviço para a Casa da Moeda. Existe uma fábrica de tinta específica para servir a Casa da Moeda, que são tintas especiais para a produção de cédula. Existe a fábrica de papel e demais fábricas de insumo. Então nós não estamos falando única e exclusivamente no desemprego do trabalhador da Casa da Moeda direto, mas também do trabalhador que presta serviço para dar toda a condição para a Casa da Moeda produzir. Eu não vou me alongar muito. Acredito que aqui já foi demonstrado o sentimento, né, de toda essa luta contra a privatização. O deputado Zito, desde o primeiro dia que a gente chegou aqui na LERJ para propor essa comissão, o gabinete do deputado Zito está sempre aberto, nos acolhendo, e eu acho que o sentimento da luta contra a privatização já foi colocado, mas vale lembrar, companheiros e companheiras da Casa da Moeda, não podemos achar que esse jogo já está ganho, não podemos achar que o governo, por conta de outros problemas, recuou e não quer mais privatizar a Casa da Moeda. Sempre temos que ter a noção, essa mobilidade e essa disposição de luta que os companheiros e companheiras aqui presentes estão demonstrando ao longo do tempo. Agradecer em especial os trabalhadores e trabalhadoras da Casa da Moeda e dizer mais uma vez, eu já disse isso nessa tribuna, que é uma honra representá-los a todos e a todas. Muito obrigado e fiquem com Deus. Muito obrigado. E quero passar a palavra para Maria Eduarda Duda, que também é representante também a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, por gentileza. Acho que eu sou baixa para isso, acho que eu vou soltar. Boa tarde a todos e todas. Desculpa a demora, eu estava ali arrumando o vídeo que eu fui filmar o Rony. E essa coisa da gente estar como dirigente, mas também estar fazendo a cobertura, como o Gilberto disse na fala dele. Quero saudar a iniciativa da Câmara de construir essa audiência, não só a audiência, mas todo o trabalho em defesa da Casa da Moeda. Eu tenho, já desde que assumi a gestão da CUT em 2015, na Secretaria de Comunicação, acompanhado muito a luta dos companheiros e companheiras da Casa da Moeda. Passei um tempo perturbando eles, né, Luiz? Dizendo que eles tinham que fazer vídeo, que eles tinham que mais gente precisava conhecer essa história precisava
romper os muros ali de Santa Cruz e Itaboraí e alcançar a cidade e o estado e o país como um todo. Acho que esse desafio valeu, vocês conseguiram. Hoje todo mundo no meio do movimento social, do movimento sindical, no meio dos trabalhadores e trabalhadoras, sabe o que é o debate da Casa da Moeda, sabe o que é a discussão da tentativa de privatização, da tentativa de tornar uma empresa que estava sendo lucrativa até 2016, embora não fosse essa a função dela, ela não precisava ser, mas ela estava sendo, né? E o sucateamento que está sendo feito e a intenção que tem por trás disso, como a gente ouviu aqui hoje em várias falas, não é só com a Casa da Moeda esse ataque. Depois da demissão dos 212, talvez na Casa da Moeda esteja até num momento um pouco congelado os avanços, mas aí estão indo para cima da Eletrobras, da Petrobras e de tantas outras empresas públicas. Tem uma política de esvaziamento do nosso Estado, de esvaziamento do que a gente construiu de desenvolvimento econômico e social nesse país no último período, na década que passou. E por entender tudo isso, nós da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras estamos construindo um comitê em defesa das empresas e instituições públicas. E por que empresas e instituições? Porque também temos que pensar nas instituições como é a Fiocruz, que tem uma expertise em pesquisa que vem sendo sucateada, como são as universidades federais, ou mesmo aqui no caso do Estado do Rio, as universidades estaduais como a UERJ, que estão sendo tão desmontadas também. Então, são as empresas e são as instituições públicas que são o nosso orgulho nacional, não são só responsáveis pelo nosso desenvolvimento. E aí, por tudo isso, a gente está criando esse comitê ano passado. Foi através dele que a gente já construiu o Dia Nacional de Luta, né? Privatizar faz mal ao Brasil, que foi em 3 de outubro, que também é simbolicamente o dia de aniversário da Petrobras. E aí a gente começou um ato na Eletrobras e andou até o Edise. E esse ano a gente já fez 2 reuniões desse comitê. A ideia é que ele volte, que ele passe a ter uma vida ainda mais orgânica, porque a gente tem muitas agendas e é importante que todos tenham a clareza, e todas, de que a pauta de uma empresa pública ou de uma instituição pública é a pauta de todas, porque a hora que eles derrubarem uma, vai no efeito dominó, eles vão ter achado a brecha para derrubar todas as nossas empresas. E aí é um desafio nosso defender cada uma delas, a que a gente trabalha e a que a gente não trabalha também, com a mesma força e a mesma garra. E por isso a gente tem feito o comitê e conta com vocês como parte integrante, e com o lema que a gente vem construindo coletivamente, é que mais do que se é público é para todos, é que se é público é do povo brasileiro e não desses golpistas que estão lá. Então é fundamental que a gente afirme isso a todo momento, e afirmar isso é também, e aí eu encerro falando isso, afirmar a defesa do maior presidente que esse país já teve, a defesa daquele que avançou, que apostou nessas empresas públicas, que fez que elas crescessem como nunca antes. Então é defender, é afirmar o Lula livre. Eu quero avisar a todos que o nosso elo de aproximação e comunicação, companheiro Aloysio Júnior, e qualquer ato que vocês porventura o fizer, conte conosco, conte com a nossa comissão, estaremos juntos. E por último, não havendo mais nada a tratar nesta reunião, eu quero deixar aqui nosso agradecimento à presença de todos os funcionários e trabalhadores da Casa da Moeda. Estamos juntos contra a privatização. Deus abençoe a todos.